objetivo principal é ele falar um pouco de tudo que se passa, né, dentro do ciclo da cultura. Alexandro, a casa é sua. Antes de mais nada, boa tarde. Muito obrigado a todos por comparecerem ao evento e vamos buscar mais aprendizagem hoje, vamos trocar ideias. Bom, a ideia hoje é conversar sobre esses 3 tópicos. A minha sugestão é abordar sobre manejo e abrir para perguntas, tá certo? Para que não fique muito cansativo eu passar 1 hora aqui falando para vocês e só no final todo mundo já com sede, com fome, aí complica, não vai ter nenhuma pergunta. Então a ideia, a dinâmica da apresentação vai ser falar sobre manejo e abrir para perguntas, falar sobre nutrifisiologia e abrir para perguntas, e assim sucessivamente. Bom, dentro de manejo, eu elenquei alguns tópicos que parecem simples, mas no dia a dia, no nosso trabalho de consultoria, a gente vê alguns equívocos na execução dessas atividades, principalmente poda e desbrota. Isso aqui, já no início, muitos produtores comprometem a qualidade e a produtividade. E, na verdade, até promovem um aumento de ineficiência, porque em alguns pontos, em algumas fases, em algum momento do ciclo, precisa fazer reforço e fazer mais pulverizações, tem mais perdas, tem mais distúrbios fisiológicos, enfim. Tem uma série de problemas. Outro ponto é o número de cachos, que hoje, por exemplo, a gente está com muitos problemas aí na comercialização e é um dos pontos que reflete na comercialização, porque compromete a qualidade da fruta quando se trabalha com excesso de carga. Então, nós temos variedades muito férteis no vale, e aí muitos produtores elevam o custo. Bom, aqui é o exemplo da poda. Essa é a mesma área, ela foi podada, é uma área de 3,5 entre linhas. Poderia colocar o laser. Ela é uma área de 3,5 entre linhas e conduzida com eixo duplo. E a poda foi feita com a distribuição, deixando varas já no meio da rua. E isso, para você conduzir isso aqui, fazer uma boa desbrota, fazer um bom amarrio, já compromete muito, compromete rendimento, compromete a qualidade do broto, compromete a qualidade da pulverização, compromete a qualidade da fruta como um todo, compromete tudo. Já na saída, já na poda. Uma poda dessa deveria ser mais na base, mais recuada, até porque você tem um eixo duplo, num espaço de 3,5 entre linhas. Dá para você conseguir uma produtividade excelente com uma poda mais enxuta, mais recuada, e você ainda consegue a distribuição dessas varas, desses brotos e, consequentemente, dos cachos. Você saindo com uma poda dessa, você vai para isso aqui, ó. Um emaranhado de ramos, isso aqui nem foi amarrado ainda. Esse emaranhado de ramos favorece míldio, favorece doença de uma maneira geral, favorece aborto, dificulta o amarrio, aumentando o seu custo com a execução da atividade, dificulta a eficiência de pulverização, além de a planta já na saída gastar bastante energia para promover a brotação nesse monte de material. Então, aqui na poda, a produtividade já foi comprometida, porque a planta já vai ter um consumo de reserva muito alto aqui para brotar. Isso compromete vigor de ramo e padrão de cacho. Vocês vejam que os ramos aqui não têm um vigor satisfatório. E aí, aumenta ainda mais a ineficiência. Por quê? Você vai precisar fazer reforço com nutrição.
Você vai aumentar aplicações de nitrogenados, bioestimulantes, enfim. Isso já vai aumentar o custo de produção. Tá certo? E não vai ser uma garantia que você vai ter melhoria de produtividade e qualidade, mas você está aumentando o seu custo. Nesse semestre nós passamos com muitas chuvas, então fica difícil ter uma eficiência alta de pulverização numa situação como essa. A área muito fechada, a área com muito material, não tem arejamento, a área passa mais tempo molhada, demora mais a secar e é tudo que o fundo precisa. Tá certo? Então pensem bem no momento de executarem uma poda. A poda já vai definir, você já pode definir o seu futuro aqui. A sua produtividade, a sua qualidade, o seu custo de produção, o direcionamento da sua fruta já vai ser definido aqui na poda. Se você deixar excesso, você automaticamente já está definindo a sua poda para uma classificação inferior e, consequentemente, você vai ter uma remuneração inferior pela fruta. E o custo de produção, muitas vezes, mais alto do que um produtor que está exportando, que está fazendo um percentual alto de CAT1. Então, pensem na poda enxuta. Aqui é uma área eixo duplo de uma uva sem semente, branca, 3,5 metros. Vocês vejam o emaranhado de cacho que está aqui no meio. Agora, nesse período, no meio do ano, o que é que fica mais forte do ponto de vista fitossanitário? Qual é o problema que aparece com mais intensidade? Oídio. Como é que fica a eficiência de pulverização numa situação dessa? Como é que o amarrador vai conseguir distribuir bem esse ramo? No final do ciclo, como é que vai ficar o brix dessa uva? Um amontoado desse, um sombreamento nessa área. Como é que fica o brix de uma uva dessa? Uma uva dessa tende a manchar, uma uva dessa tende a ter mais problema fitossanitário, tende a ter limitação de brix, tende a ter vários problemas. E aí o ramo fica fino, fica travado. O que é que a gente faz? Reforço para dar mais vigor. E aí vai complicando. Vai desequilibrando a planta, vai aumentando o custo de produção, vai comprometendo cada vez mais a qualidade da fruta. Já por causa de uma poda mal distribuída. Vejam uma poda mais na base, uma poda mais enxuta, uma desbrota mais enxuta. Aqui a gente pode perceber o vigor do ramo. Olha o padrão desse ramo, olha o número de folhas que tem para alimentar esse cacho. Agora veja o padrão de cacho. O cacho fica mais alongado, a baga maior, você não vai ter tanto custo para estar fazendo trabalho de controle de sombreamento, a área vai estar mais distribuída. E você vai ter menos problema fitossanitário, uma área dessa, o próprio alejamento já ajuda no aspecto fitossanitário. Uma área numa condição dessa, você não vai ter que estar fazendo tanto reforço. Olha o equilíbrio dessa uva. Por quê? Porque tem um bom manejo de poda e uma desbrota enxuta. Não adianta forçar. Tem que tentar chegar a uma produtividade competitiva sem forçar demais. Há vários caminhos para chegar a essas competitividades. E esse avanço de produtividade com aumento de qualidade, isso é gradativo, é safra após safra, estruturando a planta, para que ela possa ter uma produtividade alta, com qualidade, que vocês possam ser eficientes e vender bem. A uva arejada, o cacho bem distribuído, tem folha para alimentar o cacho, a uva tem coloração, tem brix, tem tamanho. Olha o arejamento de uma área dessa. É eixo duplo em 3,5. Do mesmo jeito daquela área. Qual o produtor que tem uma probabilidade maior de ter sucesso? Esse ou daquele primeiro slide que eu mostrei? Existe uma discussão muito forte no Vale, e a gente passa por esses questionamentos. Alexandre, eu planto, acho que os outros colegas consultores, Lubarino, que está aqui presente, passa por esse tipo de questionamento também. Eu trabalho com eixo duplo ou com eixo simples. Entendeu? Então, os dois sistemas de condução você consegue viabilizar, desde que você seja prudente no manejo de poda, manejo de desbrota. Essa é uma área de eixo simples, essa é uma área que está sendo feita a terceira poda. Nós chegamos a algumas parcelas aqui a 36 toneladas por hectare na segunda poda nesse período de chuva, com eixo simples.
E foi um percentual alto de uva para Cate-1. Então, isso é bom vocês pensarem na hora de definirem o sistema de condução, o sistema de manejo em si. Então, é uma área de 3,5 por 1,5 com um difusor por planta. E alcançamos essa produtividade elevada no primeiro semestre, onde o vale perdeu uva. Foi feita a poda, essa é a área. Olha o monte de folha que tem para alimentar esse cacho. A baga cresce, o cacho cresce, você não tem perda com fitossanidade, olha o tamanho da folha, olha o vigor do ramo, não há necessidade de reforço. No período de pressão para miúdo, geralmente a gente pede para fazer esse desponte aqui no corredor. Bom, outra coisa muito importante é repouso. Quando as áreas estão em repouso, muitas pessoas acham que não precisa fazer nada, não precisa irrigar ou irrigar muito menos, ou não precisa fazer nutrição ou nutrir muito menos, ou não precisa fazer um trabalho de fitossanidade forte no repouso, entendeu? Então, o repouso é uma fase, é um momento em que define bastante o resultado do seu ciclo posterior. Se você promover um estresse excessivo no repouso por falta de água, por falta de nutrição, ou um bom tratamento fitossanitário, você não vai acumular um nível de reserva bom. E aí, quando você podar, essa uva brotar, ela já sai com limitação de vigor de broto, consequentemente, padrão de cacho. Eu digo só padrão de ramo, padrão de cacho, porque fertilidade nas variedades que nós trabalhamos hoje no Vale já não é mais um problema, né? Então, repouso. Pense direito em fazer uma nutrição boa. Pense direito em diminuir o estresse dessas plantas nesse período de repouso. A gente tem trabalhado com aminoácido, com bioestimulantes no repouso, ascofilon. Isso é muito interessante para a manutenção de clorofila na folha. E, consequentemente, a planta vai trabalhando e acumulando reserva. Substâncias úmicas, nutrição nitrogenada também é interessante, desde que você administre bem a quantidade e que você veja o período também. Período quente é interessante fazer. Agora, no período chuvoso, tem que tomar cuidado e evitar nitrogenado no repouso. Inclusive, giberelina em algumas áreas em repouso a gente tem feito. Porque a giberelina é um hormônio, e no caso a gente aplicando um exógeno, é um regulador de crescimento, que ele retarda o envelhecimento da folha, ele retarda a degradação da clorofila. Se ele retardar a degradação da clorofila, a minha planta vai produzir melhor no ciclo seguinte. Então, você trabalhar com substâncias úmicas via solo, trabalhar com fertilizantes normais, nutrientes, nitrogênio, cálcio, potássio, magnésio no repouso é importante. E uma coisa importante é matéria orgânica, né? Nem se fala. Aí a irrigação também é importante. A gente geralmente pede para fazer pelo menos umas 3 fertirrigações por semana no repouso, já pensando em dar pelo menos 3 pulsos de irrigação por semana na uva no repouso. A planta fica bem, a planta fica viva. A planta aqui não tem repouso, na verdade, na nossa região. Na nossa região, a planta não para, ela está sempre gastando energia. E se a gente não criar uma forma, um mecanismo para que ela produza essa energia, ela vai ter um efeito cumulativo muito ruim. Vai chegar um momento que a produtividade e a qualidade irão cair. A fitossanidade, como eu falei. Eu destaco a fitossanidade aqui porque muitas áreas aqui trabalham com exportação. E a gente tem limitações para usar alguns defensivos no ciclo de produção. E esse é o momento de a gente usar alguns produtos registrados e que, se usar no ciclo, vão cair na análise de resíduo. Esse momento do repouso é o momento de você resolver problema de cochonilha, problema de outras pragas, né? Principalmente cochonilha, cigarrinha, enfim, oídio. Mas estamos indo para um período de grande pressão. As próximas 4, 5 semanas nós vamos encontrar problemas a campo aí com relação ao oídio. Então é importantíssimo, é indispensável que vocês façam um bom tratamento no repouso para essas áreas que vão ser podadas. Bom, então a poda é só revisando essa questão do repouso, formação de reserva. Outra coisa que a gente considera no momento da poda é mercado. Mercado e previsão do tempo é difícil a gente acertar, né? A gente imaginava que
abril e maio tivéssemos preços bons, e está aí, uva com problema de comercialização, principalmente uva negra, uva Vitória, que é a mais plantada no vale. É difícil a gente acertar, mas é tentar ajustar aí esses calendários de poda para que a gente tenha uma remuneração melhor. E às vezes a gente faz um repouso mais curto, ou às vezes faz um repouso mais longo, na tentativa de, teoricamente, cair num período de melhor comercialização. A questão de mercado é importante você buscar esse equilíbrio. Porém, para tomar essas decisões de encurtar repouso, alongar repouso, isso depende muito do estado da planta, de você ter a segurança, ter o feeling, você conhecer realmente o comportamento da planta. Sistema de condução foi o que eu falei em relação a eixo simples, eixo duplo. O que eu vejo é que tem que manejar bem. Nos dois sistemas você vai ter como ter produtividade alta e qualidade. Eixo simples não quer dizer que você vai ter produtividade baixa, não. A arquitetura tem que enxugar e varas. Bom, a desbrota, eu pincelei quando eu mostrei a primeira fotografia, quando a uva vai brotando, ali ela brota com um consumo de reserva alto. E se você deixar um excesso de broto, já sai com excesso de vara, excesso de broto, você já comprometeu a sua safra ali. A qualidade vai ser muito comprometida. A qualidade do broto, o amarrio, que a gente falou sobre a distribuição. A fitossanidade é molhamento, né? Às vezes as pessoas deixam tipo 8, 9 brotos numa saída e não tem definição de arquitetura naquela lateral. A uva fica muito fechada quando tem um período chuvoso, o cacho fica molhado por mais tempo e isso é favorável a aborto excessivo e doenças também. E a eficiência dos tratamentos despenca. A fotossíntese é comprometida, mas até por causa da luminosidade, né? Tem umidade relativa alta, luminosidade baixa, e no primeiro semestre, em alguns momentos, a gente tem limitação. Outra coisa é custo com arejamento. A gente deixa muita vara, muita gema, muitos brotos para depois derrubar. Broto para depois derrubar ladrão e já ficar gastando com abertura. Onde vocês viram numa poda que é perfeitamente possível você sair da poda e da desbrota já direto para a colheita sem estar fazendo 2, 3 controles de arejamento. Esse controle de arejamento entra também outro fator importante, que é a nutrição com N. Às vezes as pessoas entram com uma carga muito alta de N e termina comprometendo isso aqui. É bom tentar acertar aí esse manejo de nutrição com nitrogênio. Bom, como eu falei, a ideia seria falar sobre cada tópico, manejo, nutrição e fitossanidade, e após cada tópico abrir para pergunta. Eu dei uma pincelada rápida sobre manejo, não é nenhum segredo, ciência da NASA para nenhum de vocês, porém são os problemas que a gente mais verifica a campo. Tem muita gente que entende, mas não executa em campo, faz diferente. Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre manejo, porque a partir de uma pergunta de vocês, a gente pode ampliar essa discussão sobre uma Sugar Crisp, sobre uma Arra 15, sobre uma Vitória, sobre uma Red Globe. 0, então vou continuar. Bom, nutrição. Nutrição tem vários colegas aqui, agrônomos aqui, tem vários colegas técnicos agrícolas, e aí na escola é comum a gente ver, quando vai estudar nutrição, as principais perguntas são: o que, quando, quanto, como. Essas 4 perguntas, elas são muito importantes ainda, elas continuam tendo a sua importância. Porém, hoje a gente precisa começar a pensar para quê? O que é que eu quero da planta? Que resposta eu quero? Eu quero produção de aminoácido, de proteína, eu quero indução de resistência à doença, eu quero redução de estresse da planta. Qual a resposta que eu quero? Isso é importante a gente pensar, porque às vezes a gente se preocupa muito com tabelas, existem muitas tabelas no vale, aí, qual é a sua tabela? Me dê sua tabela que eu vou usar a sua tabela é boa. A nutrição de uma área, eu acredito que não sirva para outra área. Muda solo, muda sistema de irrigação, muda histórico da área, muda porta-enxerto, muda potencial produtivo, muda ciclo de produção.
Eu acho interessante vocês atentarem para a nutrição diferente de acordo com o período do ano também. Período quente é uma nutrição, período chuvoso é outra, período frio é outra. É importante vocês atentarem para esses aspectos. Então, pensem qual resposta vocês querem. Qual resposta? Porque senão a gente vai causar muito desequilíbrio. Se for com essa ideia, quantos quilos de N eu uso por hectare? Eu uso 60. Aí vão ser 60 quilos de nitrogênio para todas as áreas do Vale do São Francisco. Eu uso 30. Vão ser 30 para todas as áreas. Então, qual o seu objetivo? Em determinada fase, que aí vem o quando. Eu estou no chumbinho. É um momento de maior demanda de energia. O que é? Primeira pergunta. O que é que eu devo aplicar nessa fase de maior demanda de energia aqui? Final de florada, desenvolvimento de baga, que a planta precisa mandar comida para seu filho. É um pico de fotossíntese. Então, se eu tiver um estresse hídrico, trava tudo. A fisiologia da planta trava totalmente. Então, o estresse hídrico já compromete toda a sua nutrição. E aí você tentar imaginar qual a sua demanda. Sugar Crisp, pessoal, Sugar Crisp tem muita baga miúda. Será? Por que a gente não admite que a gente precisa melhorar nosso manejo de nutrição? Será que a gente não precisa fazer análise de folha? Será que a gente não precisa fazer análises bioquímicas? Quem faz análise bioquímica aqui, por exemplo? Será que a gente não precisa afinar mais isso aí? Porque eu já escutei muito isso. Sugar Crisp tem muita uva, muita baga miúda, que é o termo que a gente usa a campo. E aí a gente mexe na nutrição e de repente não vê essa baga miúda. Onde é que está essa baga miúda? É da variedade? Ou é a gente que precisa melhorar? Então é bom a gente fazer essa pergunta para a gente também, sabe? Então, com um ajuste de nutrição, um ajuste de manejo, é possível você aparar algumas arestas aí. O quanto, novamente, e aí agora vem à tona, né, esse quanto na nutrição, porque vocês estão vendo aí, vocês mais do que ninguém estão percebendo aí o aumento excessivo, né? As fontes de potássio aí estão triplicando. Há pouco tempo a gente comprava sulfato de potássio a R$2, R$3, hoje está na casa de R$10. E aí a gente vê alguns cronogramas de potássio, não sei, com uma quantidade elevada. E eu não sei se é o caminho certo. Acho que cada um vai saber analisar a sua situação específica e definir essa quantidade. Mas é importante vocês começarem a pensar nisso aí. Hoje nós temos ferramentas interessantes como esses bioestimulantes, nós vamos ver à frente, esses micro-organismos aí, astrofilos, enfim, nós temos tecnologias novas. Eu já venho aí há uns 4, 5 anos aí trabalhando esse manejo de redução de sais e o comportamento das plantas é totalmente diferente. Não vou mentir, quando eu saí para a consultoria, a minha escola era 800 quilos a 1.000 quilos de sulfato de potássio por hectare, principalmente quando se tratava de Itália muscate, e hoje a gente está trabalhando na casa de 200 a 300 quilos, 2 anos num ciclo aí, 800 quilos de sais no máximo aí por hectare. Só isso aí em si, você já aumenta a sua competitividade. Por quê? Você está diminuindo muito o seu custo de produção e você mantém a sua qualidade e você não tem que estar fazendo reforço e mais reforço depois para corrigir essa salinidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, quando você tem uma condutividade elevada, quando você trabalha com muitos sais, você tem uma pele mais fina. Essa pele mais fina, ela apresenta problema no pós-colheita, ela tem um shelf life limitado. Ela não tolera muito tempo de frio. Então, se vocês trabalharem com uvas para exportação, é bom vocês terem cuidado nessa condutividade elétrica. Bom, falei um pouco demais sobre esse slide aqui, mas são pontos bem pertinentes. E aí é aquilo que eu falei. Para que eu quero nitrogênio? Qual o meu objetivo com nitrogênio? Produção de aminoácidos, nessa assimilação, posteriormente proteínas, ácidos nucleicos. Qual é o meu objetivo com nitrogênio? Não é o nitrogênio em si, é qual é o composto que eu quero que a planta produza. O composto orgânico é que vai promover a resposta fisiológica da planta. E qual é a resposta que eu quero em cada fase? Aí você começa a ver por um outro ângulo.
Não é quantidade de 100 quilos, 120 quilos, 60 quilos, 40 quilos. Não, você pode ter uma resposta fisiológica com 20 quilos, com 30 quilos, depende da condição de cada área. Fósforo do mesmo jeito, o que é que eu quero? Potássio, eu acabei de falar, né, com quantidades aí de 800 quilos por hectare, e hoje a gente está tirando uvas boas aí. Agora mesmo, estou vendo maíz aqui, nós estamos fechando uma colheita numa latada aqui, nessa mesma fazenda, uma área de Benitaca, foi podada em janeiro, que pegou essas chuvas nesse período, e está fechando acima de 40 toneladas por hectare, 200 quilos de potássio. 200 quilos de sulfato de potássio na área, 40 e poucas toneladas de uva por hectare. E aí, precisa realmente eu trabalhar com 1 tonelada? Sulfato de magnésio, eu tenho que trabalhar com 500 quilos por hectare, 600 quilos? É bom avaliar isso aí. Porque vocês promovem, a gente promove uma salinização ali, e depois vai gastar para corrigir e compromete a qualidade da fruta e compromete a produtividade. Nós vamos falar sobre alguns estresses e vocês vão ver a importância de reduzir o estresse nas plantas. Vem o cálcio, né, que todo mundo geralmente quando fala em cálcio só pensa em parede celular, parede celular, parede celular, mas cálcio tem muitas funções fisiológicas na planta. Esse cálcio ativa muitas proteínas aí ligadas à indução de resistência, à mitigação de efeitos negativos por causa do estresse. Magnésio é clorofila, enxofre, produção de cisteína, metionina e, consequentemente, etileno. E assim por diante. Um outro nutriente que é interessante a gente pensar é o silício hoje em dia. Somente é mais um nutriente aí pensando em nutrição e pensando também no aspecto fitossanitário. Eu aconselho a vocês fazerem periodicamente essas análises de solos, análises químicas, análises bioquímicas que poucas pessoas fazem. O produtor aqui, dono da fazenda, está aqui presente, e aí ele valoriza muito esse trabalho de análises que são feitas aqui na fazenda, porque ele percebeu o impacto bastante significativo na redução de custo de produção com fertilizante, por exemplo. E não houve comprometimento de produtividade nem de qualidade, muito pelo contrário. As plantas estavam numa situação com as limitações e hoje estão avançando, estão partindo para potenciais altíssimos. Então, essas análises é importante vocês pensarem. Níveis de clorofila A, carboidratos, peroxidação lipídica. Bom, isso aqui é a base de tudo. Vocês pensarem em fazer nutrição, pensarem em qualquer coisa, pensem nisso aqui. Isso aqui é a base de tudo, essa produção aqui, ó, essa fotossíntese é que a gente precisa trabalhar para criar a melhor condição possível para a planta fazer fotossíntese. No período que a gente passou aqui, novembro, dezembro, que a planta realmente não estava com uma condição ambiental muito favorável, realmente a fotossíntese foi limitada. Mas em condições normais, a gente precisa fazer todo um manejo, toda uma nutrição, todo um trabalho de irrigação, pensando em explorar esse ponto aqui. Fotossíntese é daqui onde a gente vai ter a produção do açúcar e que a planta vai queimar esse açúcar e vai utilizar para todo o seu metabolismo. Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco e a gente vai precisar de açúcar para tudo. E aí vem o equilíbrio nutricional. Esse equilíbrio nutricional inclui vários aspectos. Você tem que trabalhar com todos esses nutrientes e trabalhar com bioestimulante, promover o desenvolvimento do sistema radicular, porque sem esse sistema radicular aumentando, sem uma densidade satisfatória do sistema radicular, você vai ter problema de produtividade. A barra miúda que a gente conversou na Sugar Crisp vai acontecer com mais intensidade. Então precisa de investimento em nutrição, em matéria orgânica, para que qualquer outro manejo que proporcione um aumento de densidade de raiz e uma renovação constante, porque esses nutrientes todos, eles vão ser absorvidos pelas raízes novas que nós vamos formar. Se a gente não promover uma renovação contínua de raízes, a gente vai ter problema de qualidade e produtividade. E sempre jogando mais adubo, e os níveis das folhas baixos. Então, pensem em fotossíntese, ponto-chave para o sucesso aí na uva, e em qualquer cultura. Não se assustem com isso aqui é o que acontece na célula da folha, né? A incidência de luz,
a incidência de luz sobre a folha, e aí pelos estômagos entram esse dióxido de carbono aqui. E aí com a água é onde vai acontecer todo o processo de fotossíntese. Mas aqui o ponto é aqui, ó. Nós temos aqui a incidência de luz no interior das células, há uma fotólise da água e há todo um processo aqui de transporte de elétrons para a produção de energia para ser usada na etapa bioquímica da fotossíntese, que é ATP, ou NADPH aqui, que é esse verdinho, não dá para mostrar direito, seria bom um laser. E ATP aqui, eu vou mostrar aqui nesse slide. Essa rota é a mesma do slide anterior, só apresentada de uma forma diferente. Aqui nós temos a incidência de luz nesse momento, e ali ocorre a fotólise da água. Certo? É um gráfico antigo, mas é um dos gráficos mais completos que eu achei para mostrar para vocês a etapa fotoquímica da fotossíntese, onde começa tudo. Por que eu acho interessante? Vocês vejam aqui que mexe com tudo. A gente falou sobre a importância da luz, tem a água, tal, o manejo, mas vejam, para ter clorofila, eu tenho que ter magnésio. O magnésio é muito importante para a formação de clorofila. Se eu tiver deficiência de magnésio, eu vou ter deficiência de clorofila. Consequentemente, eu vou ter uma fotossíntese mais baixa. E aí eu vou ter produtividade mais baixa, qualidade mais baixa, e mais doenças na área e mais limitações ao longo das safras. Aqui eu tenho também nitrogênio, porque quando se fala em clorofila, todo mundo só fala em magnésio e esquece do N. O N também é importante, então é bom tomar muito cuidado, às vezes algumas pessoas retiram 100% do N no ciclo, então vejam se realmente é válido tirar 100% do N e analisem caso a caso. Aqui vem a importância de manganês, cloro e cálcio, é a fotólise da água. O que é que acontece aqui? Ó? Tem a água, tem a quebra da molécula de água em oxigênio, esse oxigênio que a gente respira, esse aqui, O2, e aqui embaixo a liberação de hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai ativar, aqui vai ser importante ativar uma enzima, tem a ATPase, né? Que a ATPase depende do magnésio para que seja ativada. Como é que você vai produzir a energia que vai ser utilizada na etapa bioquímica da fotossíntese se você tiver deficiência de magnésio? Então, além da importância do magnésio para a clorofila, tem a importância do magnésio para a produção de ATP. Se tiver deficiência, vai ter limitação de energia, vai ter limitação de produtividade, qualidade e uma série de problemas. Outros nutrientes importantes, ferro e enxofre. No transporte de elétrons nessas etapas fotoquímicas, você precisa ter ferro, enxofre, cobre, senão você vai ter limitação dessas proteínas, da produção dessas proteínas. Você veja que tem plastoquinonas que dependem aqui de ferro, de enxofre. Plastocianinas é altamente dependente de cobre. Então, se tiver deficiência de cobre, nós teremos problemas de fotossíntese também. Que, por sua vez, no final de todo esse transporte de elétron aqui, vem a ferredoxina, onde o ferro e o enxofre serão importantes mais uma vez, e no final você tem a produção de NADPH. Aqui são as espécies reativas que são produzidas durante esse transporte de elétrons. Espécies reativas de oxigênio prejudicam totalmente essa fotossíntese, essa produção de energia. E aí a produtividade despenca, a qualidade despenca. Então, a gente precisa, mais uma vez, cobre, zinco, ferro, tem manganês também, que tem sua importância para a produção de enzimas antioxidantes para reduzir esse estresse que ocorre nesse período de transporte de elétron. Nas melhores condições para a planta, ocorre isso aqui, a produção de espécie reativa de oxigênio. Só que a gente precisa criar uma condição para a produção de enzimas antioxidantes, para que a gente tenha um impacto menor dessas espécies reativas de oxigênio, impacto negativo menor, e, por outro lado, promova a produção de enzimas antioxidantes. Aqui, mais uma vez, a importância do magnésio. A rubisco é o que tem de mais abundante na planta, e com deficiência de magnésio, a rubisco, essa enzima não vai ser
não vai ter limitação de ativação, vocês vejam aqui. O magnésio tem uma importância grande, tem aminoácido lisina, na ativação dessa rubisco, que é responsável pela absorção, pela fixação desse dióxido de carbono da atmosfera pela planta. É onde inicia a etapa bioquímica da fotossíntese. É isso aqui. Se tiver deficiência de magnésio, essa rubisco não vai fixar esse dióxido de carbono e essa etapa bioquímica da fotossíntese vai ser comprometida. Parece uma coisa sem muita importância, mas não é. Isso é a base para que vocês tenham uma boa produtividade. Vocês vejam que se fala muito aqui na região sobre sacarose, sobre amido, sobre crescimento, polissacarídeo de reserva. Se fala muito aqui. Quanto é que está o amido na sua área? Quanto é que está o amido na sua área? Mas a gente precisa entender esse processo todo, que é simples, esse processo todo, para que a gente crie essa condição para a planta produzir esses açúcares. E ter açúcar tanto para o seu metabolismo, como açúcar para armazenar. É como a questão de um salário. Tem que ter o salário para guardar e o salário para gastar. É isso aqui que a planta faz. Então, se a gente não criar uma boa condição para que a planta promova isso aqui, a gente vai ter problema. Desculpa aí, eu estava aqui, não tinha percebido. Bom, vocês vejam. Aqui é a sacarose, saiu lá daquele gráfico anterior, que foi o resultado da etapa bioquímica da fotossíntese. Aí é outra coisa que se fala muito. Giberelina, citocinina, auxina, aminoácido, prolina, isso e aquilo. Sai de onde? De lá. Se não tiver uma boa fotossíntese, não vai acontecer isso aqui. Ó. Aqui é a quebra do açúcar. É o que se chama de glicólise. Aqui é o ciclo de Krebs. E aqui você quebra esse açúcar, produz ATP para todo esse metabolismo da planta. Como é que a planta vai promover o desenvolvimento do sistema radicular se não tiver açúcar para respirar, para queimar? Como é que a planta vai ativar o sistema de defesa, está aqui a rota do ácido chitímico, por aqui, se não tiver açúcar para queimar? Ali a gente tem a produção de auxina, tem a produção de citocinina, tem a produção de giberelina, de ácido abscísico, tem a produção de catalase, que é uma enzima antioxidante. Então, tudo isso depende de açúcar. Tudo isso depende de açúcar. Vejam isso aqui, mais uma vez. Vou ser rápido nisso aqui. É prolina, que é um aminoácido importante, somente no segundo semestre aí. A planta fica sob estresse por causa de temperatura e por causa de intensidade luminosa, e a gente precisa criar uma condição para que reduza os impactos negativos e mantenha a produtividade com qualidade. Essa é a fotorrespiração, onde, na verdade, diminui a eficiência fotossintética. As estimativas são entre 25% e 30% da fotossíntese fica comprometida por causa disso aqui. E é uma condição que acontece na nossa região sempre que a gente tem temperaturas elevadas e radiação solar elevada. Segundo semestre. Então a gente precisa criar uma condição para a planta para diminuir o impacto negativo disso aqui. Aqui também tem a produção de compostos tóxicos, que são glioxilato e peróxido de hidrogênio, e onde entra a importância da produção de enzimas antioxidantes. Porém, aqui nesse processo de fotorrespiração, que é um consumo, tem a produção de glicina e de serina, que são dois aminoácidos importantes para a fisiologia da planta. Aqui é uma síntese, pessoal, de alguns estresses. É uma síntese, estresse por calor, estresse por seca, estresse por salinidade, estresse por metais pesados, estresse por luz. Tudo isso aqui compromete a produtividade da planta. A gente precisa pensar em definir estratégias para reduzir esse estresse. Estratégia com manejo, estratégia com irrigação, estratégia com nutrição, para reduzir isso aqui. A gente reduzindo isso aqui, a gente consegue aumentar a produtividade e a qualidade, mesmo em situações adversas. Tá certo? Isso aqui refere-se aos osmorreguladores, que são, digamos, protetores de proteína quando as plantas estão sob estresse.
Então, eu tenho ali, mais uma vez, prolina, tenho poliaminas, que são compostos nitrogenados, açúcares e glicina betaína. São osmorreguladores importantes para a redução do estresse. Bom, aqui a importância do cálcio, para mostrar para vocês a entrada do sódio na célula e a importância do cálcio ativando proteínas para a correção desse sal. Você está com a área salina, se você tiver deficiência de cálcio, você pode ter alguns problemas. E aí é interessante usar algumas fontes mais nobres para que você tenha uma correção mais rápida. Então, você tem como utilizar esse cálcio como um sinalizador para a produção de algumas proteínas que vão eliminar esse excesso de sódio. Aqui, mais uma vez, o ABA também tem sua importância, que ele ativa esse NHX1 e manda o sódio para o vacúolo, que é uma espécie de lixeiro da célula. Aqui, a produção de aminoácidos importantes. Então, você tem um metabolismo do N, né? A gente falou bem superficial, não dá para falar sobre tudo, que é tudo muito complexo e muito extenso. Então, eu estou dando só uma pincelada sobre cada assunto. Metabolismo do N e a produção de auxina, aqui, depende do aminoácido triptofano, que aí depende de uma boa nutrição de zinco. Mensageiros secundários, que é ativação de defesa vegetal, enfim, aminoácidos importantes para várias rotas metabólicas. Esse gráfico aqui eu acho interessante porque ele resume a importância de um tripeptídeo, que acho que muitos utilizam aqui no Vale, que isso aí, no caso, é glutationa reduzida. E aí o produto que tem na região, ele tem glutationa oxidada, que na planta ele vai se converter em reduzida. E essa glutationa reduzida, ela promove vários benefícios, e dentre os principais, esses aqui. Então, eu consigo manter mais clorofila porque eu diminuo a espécie reativa de oxigênio, eu consigo manter mais, a planta vai sofrer menos estresse. Ativação de enzimas antioxidantes, sinalização de sinais, produção de antocianinas, que tem relação direta com coloração de fruta, formação de fitolecina, que está diretamente relacionado com indução de resistência à doença, enfim. Tem uma importância muito grande. Se vocês começarem a pesquisar sobre glutationa, vocês vão encontrar muitas informações importantes e que vocês, avançando, vocês vão conseguir respostas importantes a nível de produtividade e qualidade no campo. Isso aqui é a formação, a glicina, que é formada lá naquela fotorrespiração, cisteína. Essa cisteína se você aplicar sulfato de magnésio, sulfato de potássio, a própria planta ela vai se encarregar de produzir essa cisteína. Então, é um dos aminoácidos que compõe esse tripeptídeo aqui, que é a glutationa reduzida. E glutamato, né, na própria assimilação do nitrogênio, vai chegar a produção de glutamato, que vai ser um dos aminoácidos importantes para isso aí. Acho que esses gráficos parecem que dão uma cansada, 1h da tarde aí, todo mundo com sede aí, doido para entrar no churrasco já, né? Mas vamos avançando aqui. Vou procurar colaborar. Isso aqui, na verdade, eu queria destacar o uso de rizobactérias via fertirrigação. Eu sou agrônomo mais tradicional, usava mais esses produtos mais potentes, digamos assim, do ponto de vista fitossanitário e pensando em fisiologia e tal, e assim não observava em algumas situações uma resposta muito potencializada em um curto espaço de tempo. E depois que eu comecei a aceitar e comecei a colocar a campo alguns produtos, hoje a minha concepção é totalmente diferente e que eu vejo que a gente precisa avançar no uso dessas tecnologias de micro-organismos via solo. O que a gente precisa é pensar quais são os produtos que oferecem segurança e avançar. Por quê? A gente tem um bom desenvolvimento do sistema radicular. Consequentemente, eu tenho um aumento da produção de citocinina. Isso aqui vai inibir a produção de ABA numa situação de estresse. Vai aumentar essa produção de enzimas antioxidantes, vou diminuir esse estresse.
A produção de etileno diminui porque, ao invés de produzir etileno, esses produtos vão produzir compostos, que é a CC-deaminase, e vão levar para outras rotas. Enfim, para a produção de hormônios, auxina, giberelina, citocinina. Então, são tecnologias importantes, tipo tricoderma, bacilos via fertirrigação. Ao longo do ciclo, esses produtos têm mostrado uma resposta interessante. Do ponto de vista fisiológico, consequentemente, desenvolvimento de ramo, padrão de Cacho, indução de resistência à doença. A gente tem percebido níveis mais baixos de doença com o uso dessas tecnologias via fertirrigação. A gente vem avançando agora em trabalhos com essas tecnologias via foliar. Tem alguns produtos aí sendo divulgados, mas assim, eu ainda estou avançando gradativamente e eu acredito nessa tecnologia e a gente precisa avançar, aprender e explorar o máximo possível. Uma coisa importante que eu vejo nisso aí é a alternância de produtos comerciais, porque mesmo sendo da mesma espécie, alguns produtos têm cepas diferentes e têm ações diferentes na planta, no solo, na rizosfera. Uns promovem a liberação de siderófilos, outros que são importantes para a absorção de ferro, outros a solubilização de fósforo, que não tem mobilidade no solo, e aí você consegue uma solubilização e, consequentemente, uma absorção maior. Ao invés de você estar aplicando carradas e mais carradas de fertilizantes com fósforo, você aumentar a eficiência e aproveitar o que tem. A gente tem observado em algumas áreas, mesmo com níveis de fósforo abaixo de 50 ppm, produtividades altas, com qualidade, com o uso dessas tecnologias. Esse gráfico ele sintetiza toda a importância dessas substâncias úmicas na nutrição de plantas e, consequentemente, na fitossanidade, na qualidade, na produtividade. Então, aqui embaixo a gente tem substâncias úmicas, ácido úmico e ácido fúlvico, tem micro-organismos, como eu falei agora há pouco, tem esses ascofilos, as algas de uma maneira geral. Aqui do outro lado você tem os aspectos negativos: calor, frio, seca, salinidade, metais pesados. É importante pensar nisso aqui, porque combatendo esses aspectos negativos, você vai aumentar a fotossíntese líquida, vai aumentar a produtividade, vai aumentar a qualidade. Aqui, mais uma vez, uma síntese sobre a importância dessas rizobactérias. Só para reforçar um exemplo prático, a gente aqui no Vale tem uma cultura de forçar muito no final do ciclo a maturação da uva. Vou dar um estresse hídrico, vou aplicar muito isso, muito aquilo, e aí a gente utilizou alguma coisa nessa linha aí, glutationa, mais ascofilum via foliar para manutenção da clorofila, e a gente teve uma resposta muito positiva em relação a cor e Brix. Talvez seja interessante pensar nisso aí, só uma amostra de campo assim do que a gente vem conseguindo de resposta. Ao invés de promover um estresse, promover uma condição fisiológica melhor para a planta, que ela vai responder melhor, em termos de produtividade e qualidade. Mais uma vez, a síntese aí aqui já é específico de ascofilum, A importância aí para clorofila, produção de fito-hormônios, desenvolvimento de broto e de raízes. Essa é uma área, num areão. Acho que essa área é um exemplo de tudo isso que a gente falou aqui. Acho que sintetiza bem esses conceitos que a gente falou aqui nessa reunião. Essa área, quando a gente começou o trabalho, ela tinha 32% de saturação com alumínio, só para vocês terem uma ideia. O pH era 4,5. E tudo baixo, Cálcio, magnésio, tudo baixo. O que tinha alto era alumínio. E nós fizemos um trabalho, essa área hoje já tem mais de 40 hectares de uva, Sugar Crisp, Arra 15 e Sweet Jubilee. Em mais de 40 hectares de uva, nós temos 98% das plantas com mais de 10 saídas na formação para a primeira poda. Então é um estande altamente homogêneo, é um estande que a gente trabalhou com pouquíssimo adubo, mesmo nesse areão. Às vezes as pessoas acham, não, esse solo é muito pobre, eu vou pesar a mão em fertilizante,
Se ela não for a melhor área do Vale, talvez esteja entre as melhores aí do Vale em termos de uniformidade de stand. Ela é muito uniforme, essa área. Com pouco fertilizante, com bastante matéria orgânica, com bastante bioestimulante, e eu trabalhei com tricoderma, com bacilos, com ascofilo, então o que eu pude utilizar aqui, lógico, isso aí eu não estou nem colocando em discussão, que é o empenho da equipe, né? Isso aí eu não coloco, a gente está falando sobre nutrição, mas essa área é muito uniforme. E para vocês terem uma ideia, mesmo nesse período chuvoso agora, está fechando 25 toneladas por hectare nessa área. 25 de média. Não é 25 em uma válvula, é 25 de média. Num universo onde nós tivemos muitas perdas aqui no Vale do São Francisco. Tá certo? Então é uma área bem equilibrada. Bom, eu vou avançar aqui na fitossanidade, né? Que foi o ponto-chave aí desse ano. Nós tivemos muitos prejuízos, comprometeu bastante o resultado desse ano. Eu vou falar aqui, não é nada de segredo para ninguém, é só expor as estratégias que a gente vem adotando aí no dia a dia a campo, porque a gente nota assim alguns produtos milagrosos, algumas ideias milagrosas e não sei, pelo menos eu acredito em um somatório de estratégias. Você usar várias ferramentas pensando em diminuir as perdas num período como esse que a gente passou. Nós tivemos de novembro até abril entre 800 e 1.000 milímetros. Teve essa variação entre as várias regiões aqui do vale. Mas, enfim, vamos lá. Fitossanidade. Esse triângulo é o famoso triângulo da doença, onde para que ocorra a doença precisa ter o patógeno, que esse patógeno ele vai emitir os efetores, tal, mas ele precisa de uma condição, de um ambiente para que isso aconteça, e precisa do hospedeiro, no nosso caso a videira. No período de novembro, a fevereiro, aí, a janeiro, nós tivemos perdas enormes aí com doenças, glomerela, míldio, enfim. Tanto que em fevereiro e março a uva estourou de preço, né? Porque a gente perdeu bastante. E aí eu via muito nos grupos de WhatsApp, esse produto aqui é top. É top. O consultor andou aqui e disse que não precisava nem aplicar fungicida mais, é só usar esse aqui e está tudo resolvido. 15 dias depois estava o camarada derrubando tudo. Então tem muito isso, esse negócio de moda, é bom tomar cuidado e a gente começar a melhorar essas estratégias no combate de doença. Porque nós tivemos aqui uma condição muito forte para a entrada de alguns patógenos, né? Então o que é que ele precisa? Ele precisa do molhamento para germinar. Depois ele penetra, infecta a planta e vai reproduzir. E depois vem o processo de esporulação e disseminação na área. Eu estou mostrando isso aqui para depois vocês vão entender. E depois vai haver uma disseminação na área do patógeno. Isso é para míldio, para glomerela, enfim. E aí, o que é que a gente precisa pensar? Estratégia de controle. Eu particularmente, eu acho importante você adotar várias estratégias e não um produto milagroso, como a gente viu muito aí, depois um monte de leão e depois virou um monte de gatinho aí. Então, estratégias de controle, eu vejo um ponto importantíssimo que é a equipe comprometida, a equipe motivada. Enquanto uns estavam fazendo biquinho e fazendo selfie, colocando foto no Insta, tinha outros fazendo pulverização, preparando calda de pulverização no final de semana, no Natal, no Réveillon, né? E aí esses que estavam comprometidos, que estavam empenhados, o empresário motivou a equipe e tal, esses conseguiram salvar muita uva. Outros, na mesma situação, perderam. Por quê? Faltou envolvimento da equipe, faltou motivação, faltou comprometimento. Eu vejo isso aqui um ponto-chave. Por que, Alexandre, você é tão duro numa colocação como essa? Porque não adianta colocar todas essas tecnologias aí nas mãos de uma equipe que não tem comprometimento, que não está motivada. Não vai dar certo nada.
Você vai fazer fungicida, por exemplo, faz 2 numa semana, onde o vale tem um nível de infecção alto e o molhamento foliar constante. Não adianta, a equipe precisa estar motivada e comprometida para que a coisa aconteça. E o empresário, o produtor, dá a condição, pulverização, equipe para fazer o manejo de arejamento, enfim. Mas vamos lá, isso aí são as coisas particulares, vamos para um aspecto técnico. Estratégias de controle, equipe comprometida eu vejo como uma grande importância. A plasticultura hoje, principalmente no cenário aí desse primeiro semestre, desse período que a gente passou, acho que tem um peso muito grande. É importante o produtor começar a pensar em investir em plasticultura já a partir da poda. Podou, cobriu. De janeiro a julho nós temos condições para míldio, ferrugem, glomerela. Aí depois vem oídio para fechar a pancada no final, no meio do ano. Então, de janeiro a julho não adianta, a gente tem aquilo que a gente colocou lá, o ambiente numa ponta do triângulo, o ambiente altamente favorável. Aqui tem colegas aqui que têm áreas, por exemplo, aqui no N8, N7. Você está ali no meio de uma região onde um trabalha bem, faz um bom arejamento, pulveriza bem, outro não tem. Aí você não pode interferir na área do outro, mas na sua área você evitar, você quebrar esse ambiente favorável para a doença é importante. Então a plasticultura é importante. Essa questão aqui de micro-organismos eu acho importante para a indução de resistência à doença e para é como se fosse mais uma ferramenta, uns soldados ali no interior das células. É você fazer um trabalho de colonização de célula com esses micro-organismos benéficos. Você tem vários bacilos aí que são interessantes, alguns aí despontaram aí nessa safra, no controle de míldio, por exemplo, outros estão se destacando aí na guerra, né? Não é só ele que vai resolver, na guerra aí com o glomerela, que está muito forte aqui na nossa região. E aí você coloniza o interior das células, são alguns fungos endofíticos, e você tem mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. Não é ele sozinho que vai resolver, não. É mais uma ferramenta. Outro ponto é silício e cálcio, né? Cálcio na estimulação de algumas proteínas, que aí vão ativar o sistema de defesa, e o silício pensando do ponto de vista bioquímico, né? Que aí você aumenta a produção de glucanase e quitinase, que ajuda no controle do fungo, de fungos, e uma barreira física também com o silício. Então, é uma ferramenta importante. Outra é a nutrição, aquilo que a gente falou. Se você tem uma área desequilibrada, com muito nitrogênio, vai ter muito sombreamento, muito problema de molhamento, vai demorar mais a secar, vai ter mais fungos, eficiência de pulverização despenca, e aí vai ser um Deus nos acuda. Se você tiver excesso de nitrogênio, déficit de potássio e déficit de cobre, é uma combinação perfeita para você perder a área. Então, por isso que eu falei no início, é importante a gente pensar em nutrições diferentes para cada período do ano. Segundo semestre é uma nutrição. O primeiro trimestre ou quadrimestre é outra. Esse meio do ano que a gente está falando é outro. Então, manejo, nutrição, tudo a gente precisa repensar e redefinir essas estratégias, porque muda muito. Segundo semestre, você pode trabalhar com determinado nível de N na folha. No primeiro semestre, se você for com esse mesmo nível de N na folha, você vai ter problema, entendeu? Então, cada safra é uma história diferente. Cada porta-enxerto, cada variedade, cada situação. Arejamento, a gente já citou várias vezes. Isso aqui é a penetração do fungo, né, no interior da célula. Vocês vejam ali o destaque ali, ó. Oídio, o de cima, Downy mildew é o de baixo e Botrytis. A plasticultura nessa... Opa, estou apanhando aqui. A plasticultura nessa fazenda, essa foto foi tirada mais ou menos em dezembro. Nesse dia aqui foram 65 milímetros de chuva. A área estava coberta e tinha gente trabalhando aí, trabalhando na área. Só molhava alguns ponteiros ali no corredor e a área enxuta. Olha como é que estava o solo, muita água.
Choveu 65 milímetros nesse dia. A área estava coberta, protegeu. Esse mesmo produtor trabalhou sem plástico na primeira latada. Ele perdeu em torno de entre 15% e 20% na primeira latada. Aí correu, comprou o plástico e botou, bem ligeirinho. A plasticultura hoje a gente vê como uma ferramenta muito importante, pensando até mesmo em fitossanidade. Aí você diz, Alexandre, e o Brix da uva, como é que fica o final? E se você não tiver uva, como é que você vai se preocupar com o Brix se não tem uva? Né? Então é mais ou menos esse raciocínio. Aqui foi colocado na área já na poda. Outra coisa que a gente tem observado é o comportamento do broto é totalmente diferente, muito mais vigoroso, o cacho é outro, o broto tem um desenvolvimento maior. Colocado no sistema de onda, não tem tanto aquecimento como você colocando com aquelas caídas, né? Como a gente costuma colocar tradicionalmente. Esse sistema de onda, parece que a gente tem uma ventilação melhor e causa menos estresse à planta. E, em algumas situações, a gente tem observado até um conforto térmico melhor. Talvez seja uma ferramenta importante para a gente pensar em reduzir o estresse por intensidade luminosa excessiva. Porque se a gente tiver intensidade luminosa excessiva, vai acontecer aquela fotorrespiração excessiva, que é ineficiência ou redução da eficiência da fotossíntese. Então, a plasticultura vai ajudar nisso aí também, precisa a gente avançar. Bom, aqui é um trabalho científico, a fonte é Plant Science, de 2019, onde a gente vê uma eficiência desse Pseudomonas florensis, essa raça aí, no controle de botrites e no controle de míldio. É uma ativação do sistema de defesa da planta, aumenta a indução de resistência sistêmica, a resistência local, mas aí em cada variedade ele está mostrando aí um comportamento diferente. Tem a produção aqui de stilbenes, que está diretamente relacionada a aumento de resistência à doença. Enfim, é um trabalho científico, é um gráfico de um trabalho científico que mostra a importância de micro-organismos no combate ou na indução de resistência à doença. Aqui é tricoderma, então tem uma síntese das vantagens do tricoderma, né, do uso do tricoderma. Então, aumento da microflora e fertilidade do solo, melhoria do vigor, a germinação de semente. Atividade contra patógenos, né, microparasitismo, aumento da solubilização de fósforo, aumento de resistência de doença, promoção de crescimento da planta. Enfim. Então, tem vários trabalhos científicos mostrando as respostas dessas tecnologias novas aí. Cabe a gente tentar aprender, colocar a campo e avançar, avançar e avançar. E principalmente nesse cenário aí de aumento de adubos, fertilizantes, a gente precisa adotar ferramentas que diminuam o estresse, aumentem a produtividade, melhorem a qualidade. E essas ferramentas bioestimulantes eu vejo como um caminho interessante. Não é só ele, vejam o manejo. Aqui foi uma das estratégias, né, de arejamento. Vocês vejam uma área, tem bastante espaço aí para desenvolver ramo e tudo. Essa daqui não foi desbrotada. E essa aqui desbrotada e desfolhada. Isso aqui foi na época de pressão de míldio. A gente teve que desfolhar até o cacho. Ah, não vai prejudicar a qualidade do cacho. E se perdeu o cacho, né? Então, essa foi a estratégia aí e foi o que salvou. Bom, esse slide, ele é o mais simples, talvez, da apresentação, mas dentro desse cenário nosso de novembro até agora, eu vejo como mais importante. Eu vejo que aí muita gente perdeu a uva. Muita gente usou os mesmos fungicidas. Muitos produtores usaram os mesmos fungicidas e perderam uva, por causa desses 3 pontos. Uma estratégia de pulverização, tratamento em blocos, que muita gente faz o quê? Usa fungicida A hoje, B amanhã, C depois da manhã, e depois volta. A eficiência despenca. Então, tratamento em blocos é importante. Eu vou usar produto A,
Pronto, então use A hoje, amanhã e depois. Você tem uma eficiência maior. Depois você vai B, B e B. Depois. Isso é tratamento em bloco. Você tem uma eficiência maior. Você tem uma ativação, uma eficiência maior do princípio ativo. Se você usa só uma vez, ele nem vai começar a funcionar na planta, você já vem com outro e aí é como um antibiótico. Outra coisa que a gente precisa entender é o mecanismo de ação. Em cada momento a gente precisa pensar na estratégia de pulverização, pensando em mecanismo de ação. Eu tenho um molhamento foliar. A área do meu vizinho já está cheia de míldio. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar logo com o que eu tiver de melhor, porque esse míldio vai vir para a minha área. E às vezes a pessoa entra com um produto, digamos assim, de menor eficiência, aí depois que entra, procura comprar aquele mais caro que efetivamente controla o míldio. Então, é importante pensar na estratégia. Qual produto utilizar? Precisa entender qual produto é melhor para determinada fase, para determinado momento. Eu quero o quê? Eu quero evitar a penetração do fungo. Qual é o fungicida que eu uso com esse objetivo? Eu quero evitar a disseminação do fungo, eu quero reduzir a esporulação do fungo. Então, para cada fase do fungo, aquele gráfico lá é... Para cada fase do fungo, germinação, penetração, reprodução, esporulação e disseminação, a folha está ali com esporo e disseminação, para cada fase dessa eu preciso de mecanismo de ação diferente. E muitas vezes usar produtos com mecanismo de ação também diferentes, juntos, na mesma cauda. Ou seja, o vizinho tem molhamento foliar, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer um protetor, eu tenho que fazer o sistema. Qual o mais eficiente? Entra logo. Míldio não manda recado não. Se estiver no vizinho, ele vai chegar na sua área. Então é fazer logo o que tiver de melhor. Se você deixar para fazer o que tiver de melhor, depois aí pode ser tarde. Então, essas estratégias básicas nessa safra, nesse período, fizeram muita diferença. Fizeram a diferença para que muitos produtores tivessem sucesso. O intervalo vai de acordo com a pressão. Que muitos produtores tivessem sucesso nesse período mesmo complicado. Alexandre, você está dizendo que algumas áreas não teve míldio? Não, aí eu estaria mentindo. Nós tivemos míldio, mas nós conseguimos salvar muita uva. Com estratégias, com várias ferramentas de indução de resistência, de dificuldade, de barreira física mesmo para a entrada do patógeno, proteção com fungicida, usar sistêmicos mais eficientes, né? Porque tem produtos que têm mais eficiência do que outros para um determinado objetivo. Enfim, parece simples, mas isso aqui fez a diferença. Gente que não estava fazendo isso aqui perdeu, quem fez salvou muita uva. Acho que o que eu tinha para apresentar a vocês era só isso aí, né? Todo mundo agora está com raiva de mim, a essa hora, sem tomar uma cervejinha, sem comer uma picanhazinha, aí complica. Mas eu precisava apresentar isso para vocês. Agradeço a presença de vocês, agradeço o esforço que vocês fizeram aí, né? Desde cedo aqui, tal, ia estar até essa hora aí, todo mundo sentado assistindo a palestra. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Central, que se envolveu bastante, né? Para esse evento acontecer. Meu amigo Pedro, né, Jair? Tem um agradecimento especial aí, né? Morilão, a todos os patrocinadores, né? Eu prefiro não citar os nomes, porque posso esquecer de algum, porque são 10, né? Mas agradeço a todos os patrocinadores, principalmente a vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre esses aspectos que foram abordados, a gente está aqui. Senhores, se for fazer alguma pergunta, está aqui o microfone, hein? Pelo silêncio, Alexandre, eu já sei o que é que o povo quer. Eu acelerei mais aqui, que eu percebi isso aí. Alexandre, em nome da Central de Adubos, nós gostaríamos de agradecer justamente essa parceria que você teve, essa paciência, justamente de estar conduzindo os trabalhos junto conosco. Foi trabalho realmente de produto aplicado no campo, foi produto demonstrativo. Então, assim, é um momento que a gente vive da cultura, né? É um momento que a gente vive de praga, de doença, de nutrição. Então, acho que isso só tem a engrandecer. Deixa eu só fazer mais um agradecimento aqui, senão na próxima visita eu vou ser linchado.
Eu gostaria de agradecer a todo o pessoal aí da Fazenda GGM, né, que cedeu o espaço, em particular Manel, que já de bate pronto aí foi logo, pode fazer o dia de campo. Célio, Zusa, Maísa, enfim, todos os colaboradores aí da Fazenda que apoiaram aí o evento. Agradeço a todos. E espero ter somado aí com vocês, pessoal. E é isso aí. Obrigadão aí. Valeu, Alexandre. Muito obrigado. Eu não podia deixar de falar também, de agradecer a Manuel, a Maísa, porque assim, o trabalho aqui era para ser uma conversa num trabalho muito mais direcionado. Então, assim, de uma conversa, a gente surgiu um trabalho e surgiu o dia de campo. Então, senhores, assim, o nosso muito obrigado em nome da Central de Adubos.